Você sabia que ciúmes excessivo, timidez, autossabotagem, insegurança e até dinâmicas de dependência emocional e relacionamentos tóxicos são sintomas de uma baixa autoestima? Nesse vídeo eu vou te explicar o que é a autoestima e como você consegue alinhar a sua autoestima para você não sofrer mais com esses sintomas. Eu sou o Edu, psicanalista. Nesse canal a gente fala de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal com um pouco de psicanálise. Então, se você, assim como eu, é uma pessoa curiosa que gosta de entender a mente humana para entender as outras pessoas, mas principalmente para se entender, já curte esse vídeo, se inscreve nesse canal para continuar recebendo esse tipo de conteúdo, beleza? Então, como eu falei, a baixa autoestima, ela gera vários sintomas que você consegue perceber e identificar nas outras pessoas e em você também. Então, por exemplo, aquela pessoa que está sempre buscando por likes nas redes sociais. Isso é um sinal de baixa autoestima. Ela precisa que outras pessoas validem a imagem dela, por exemplo. E o ciúmes excessivo também. Por trás dos ciúmes, o que existe é uma insegurança, né? É um medo de perder a outra pessoa. Você tem medo que o seu parceiro, por exemplo, ou um amigo, perceba que existem outras pessoas melhores do que você. Então, por isso que você fica sempre inseguro e cheio de ciúmes e remoendo isso. E a grande maioria das pessoas que sofrem com a baixa autoestima nunca vão desenvolver o seu potencial pleno, porque você não acredita que você pode, por exemplo, ter uma situação financeira melhor, ter um emprego melhor, ter uma promoção, ter o parceiro que você deseja, fazer parte do grupo de pessoas que você almeja. Então, você cria uma crença limitante, você não acredita que você é capaz de estar ali onde você gostaria de estar. Eu sofri com baixa autoestima na maior parte da minha vida. Eu sempre fui muito tímido, muito inseguro, sabe? Com medo de tentar, com medo de falhar, com medo de buscar me relacionar com as pessoas que eu achava mais interessante, sempre com esse medo, sabe? O medo é o que te trava, que te faz acreditar que você não pode ir além, que você não vai conseguir chegar naquele lugar que você gostaria de chegar. E a maioria das pessoas passa a vida toda sem resolver esse problema. E imagina que triste, né? Você chegar no final da sua vida e você pensar, eu não fiz o que eu gostaria de ter feito, e saber que você só não fez porque você não acreditou em você, você não acreditou que você tinha potencial para isso. Mas o mais interessante é que tudo isso não tem nada a ver com a realidade, não tem nada a ver com as outras pessoas, com o mundo, com nada. É só uma crença que só existe na sua cabeça. Então, se você entende o que é autoestima, você consegue alinhar ela e colocar ela numa posição saudável. Porque como tudo na vida, você sempre tem que estar na linha do meio, nem no extremo nem no outro, porque por um lado, ter uma baixa autoestima vai te trazer todos esses tipos de bloqueios, né, essas travas que a gente está comentando, mas por outro lado, ter uma autoestima exagerada vai te fazer uma pessoa arrogante e também não vai conseguir alcançar o que você quer, porque você vai ter uma visão irreal do que você é capaz e não vai conseguir ter o retorno que você espera do mundo, né, da realidade das outras pessoas. Mas o que é autoestima? Vou explicar. Para entender a autoestima, primeiro você tem que entender o que é o ideal do eu. O ideal do eu é uma imagem que nós mesmos criamos sobre como seria o nosso eu ideal, nossa versão ideal. Sabe? Você cria a sua visão perfeita ali de como você acredita que você deveria ser. Então isso tanto fisicamente como profissionalmente, financeiramente, em todas as áreas. Internamente, você cria uma imagem de como você acredita que você deveria ser. Por outro lado, você também cria uma visão que você tem da realidade. Você olha para você e para o mundo e você cria uma imagem de como você é na verdade. Você se olha no espelho e você se vê e você dá ali um valor para você na realidade. Então, quanto maior a distância entre o seu eu ideal e a sua visão real, essa distância vai definir a sua autoestima. Quanto maior a distância, menor a autoestima. Quanto mais próximo o seu ideal do eu e o seu eu real estiverem, melhor a sua autoestima. Então a fórmula fica mais ou menos assim. A sua autoestima é igual ao seu ideal do eu menos o seu eu real.
Mas é interessante perceber que tanto o seu ideal no eu quanto o seu eu real são imagens e objetos que você mesmo criou, que só existem dentro da sua cabeça, não estão em nenhum outro lugar, e eles não têm nada a ver com a realidade. São todas ideias que você mesmo criou e introspectou para dentro de você. Então, se você quer alinhar sua autoestima para poder desbloquear o seu potencial, parar de ter ciúmes, parar de ter insegurança, parar de ter timidez, você tem que alinhar essas duas imagens, né? Esses dois objetos. E como que você faz isso? A primeira parte é você ajustar o seu eu ideal. Olha para você, né? Pega um tempo aí que você tiver e tenta visualizar como que é esse seu eu ideal que você imagina. Fisicamente, como eu falei, profissionalmente, financeiramente, tudo. Por que você acha que deveria ser dessa forma? Por que você acha que fisicamente você deveria ser assim? Por que você acha que financeiramente você deveria ser assim? Por que você acha que você merece ou precisa ter esse tipo de emprego? Entende? Primeiro você tem que pegar isso e alinhar com a realidade. Então, assim, por exemplo, se você consome muito redes sociais e segue influenciadores, por exemplo, fitness, você vai ver todo mundo super sarado, super malhado, com o abdômen trincado, e aí você pensa, eu quero ser assim. Mas o que eu estou te desafiando a fazer é se perguntar, você quer mesmo ser assim? Você precisa mesmo ser assim? Você está disposto a pagar o preço para ter esse corpo? Profissionalmente, você imagina que você quer estar naquele cargo, que você precisa estar naquele cargo super alto. Você parou para pensar se você realmente quer isso? Você realmente quer a responsabilidade de estar nesse cargo? Você sabe os passos que você precisa para chegar lá, os cursos que você vai ter que fazer, os livros que você vai ter que ler, o quanto você vai ter que trabalhar até mais tarde? Você está mesmo disposto a pagar esse preço? Ou financeiramente, você imagina que você precisa ter tanto dinheiro ou de patrimônio para se sentir realizado. Você está mesmo disposto a pagar esse preço, a abrir mão de ter os seus prazeres momentâneos, a gastar com o que você quer agora, a fazer as viagens que você quer agora? Você tem certeza que você quer pagar esse preço? Se a resposta for sim para essas perguntas, então tudo bem, não tenho o que falar. Mas se for não, você tem que pegar esse seu eu que você colocou lá em cima e ajustar ele um pouco mais para a realidade. Então, às vezes, você não precisa ter aquele corpo perfeito escultural. Talvez estar saudável, né, ter uma aparência boa já seja o suficiente. Talvez um cargo um pouco mais baixo, mas que está mais próximo do que você consegue alcançar agora e que está mais dentro do que você quer ter de responsabilidade já seja o suficiente. Talvez o patrimônio que você tenha agora, ou ter um pouco mais apenas, já seja o suficiente também. Então você tem que pegar essa visão fantasiosa que você tem e abaixar um pouco. Por outro lado, o que pode acontecer também é você ter uma visão distorcida de como você é. Então, muitas pessoas têm esse problema de se acharem muito inferior ao que realmente são. Então, você também tem que ser honesto com você, se olhar no espelho, se refletir e pontuar e reconhecer o quanto você já é muito bom em muitas coisas. Para você pegar essa sua visão também do seu eu real e levantar um pouco, para estar mais próximo desse seu eu ideal. Então, às vezes você não é tão feio quanto você imagina que você é, ou você não tem um cargo tão ruim quanto você acha que você tem. Então, olha para você, para a realidade, olha para as outras pessoas também, para o ambiente, para o contexto, e seja um pouco mais generoso com você também, sabe? Isso é um exercício que você tem que fazer. Sabe? Tenta fazer isso todo dia, ou de manhã, ou antes de dormir, e ajustar um pouco essas duas imagens, né? Esses dois objetos que estão dentro de você. Tanto o seu ideal para baixar um pouco a bola, quanto o seu real para levantar um pouco, ser um pouco mais generoso, né? Gratidão também é sobre isso, né? E a generosidade também consigo mesmo, né? Você tem que se amar e perceber que, né? Bom, eu posso não ser perfeito, ninguém é perfeito, mas eu sou bom nisso, eu faço isso, eu ajudo as pessoas dessa forma, sabe? Meu emprego não é o melhor emprego do mundo, mas é um emprego legal, eu gosto, é melhor do que era antes, por exemplo.
Então, ajustar essa distância entre o seu ideal e o seu eu real é o segredo para ter uma autoestima balanceada, uma autoestima saudável. E aí você vai perceber, primeiro, que você vai ter menos medo de tudo, né, no geral. Menos timidez, menos medo de perder as pessoas, menos medo de passar vergonha, sabe? E assim você vai aos poucos desbloqueando o seu potencial, você vai tendo coragem de encarar as coisas. Bom, então eu quero que você comente aqui embaixo se você tem um problema de autoestima, qual que é o seu problema especificamente para a gente poder falar sobre isso. E se você gostou desse vídeo, se você aprendeu alguma coisa aqui, se ele foi útil para você de alguma forma, compartilha nas suas redes sociais para que outras pessoas possam ter acesso a essa informação também. A resposta que você procura está dentro de você.